do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Nessa manhã maravilhosa, gostaria de estar lendo aqui convosco Neemias 4, a qual diz assim: os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazes estes fracos judeus? Permitisse-lhe a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-á num só dia? Vivificarão 2 montões do pó, as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia a sua vergonha sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começaram a tampar, irritaram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear Jerusalém, e para desviarem dos seus intentos. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderíamos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram de todos os lugares que tornaram a nós, pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelejai pelos vossos filhos, pelejai por vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltaram ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhara na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com sua mão fazia a obra, e na outra mão tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhamos
Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha lança desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, e de dia, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos os nossos vestidos, cada um ia com suas armas à água. Meu Deus, que batalha, né? A gente acha que a gente passa tantas guerras, né? Mas eu glorifico a Deus pela vida desses irmãos que relataram isso para que hoje nós pudéssemos ver, né? No sentido literário, né? Gente, o que esses irmãos passaram não se compara com nada que a gente passa hoje. Então a gente está lendo aqui no livro de Neemias, que Neemias pediu para o rei. O rei falou: por que você anda triste? O rei percebeu. Ele falou assim: porque os muros de Jerusalém estão tudo derrubados, saquearam a cidade, está tudo lá destruído, né? Aí, porque foi naquela invasão de Nabucodonosor, do rei da Babilônia, que saqueou Jerusalém, no tempo de Jeremias, e eles foram levados cativos. Mas graças a Deus que sempre tem um cativo que pensa nas coisas de Deus, né? E mesmo lá servindo o rei, lá na fortaleza, o coração dele estava em Jerusalém, na cidade deles. E o rei percebeu e falou: por que você está triste? Ele falou: porque os muros da minha cidade estão tudo derrubado, está tudo lá destruído. Aí o rei falou assim: tudo que você precisar, Neemias, eu vou te dar suporte. Vai lá edificar os muros de Jerusalém, vai lá. Né? Tudo que você precisar, tudo. Né? Meu Deus, ai que bênção. Ele teve a aprovação de quem? Do rei, da autoridade, né? Aí, tá, mas não foi assim, não, beleza, não. Não foi assim, opa, o rei determinou, o rei deixou, eu estou indo lá e vai ser tudo maravilha, né? Tudo que eu preciso eu vou ter, ai, beleza, né? Foi uma guerra terrível, foi uma guerra psicológica, porque já estava tudo pro chão, né? Os muros de Jerusalém estavam tudo destruído, cidade toda destruída. E agora vem uma turma para ficar importunando Neemias, né? E Neemias ficou feliz, né? E ajuntou lá uns irmãos e foram, né, edificar os muros de Jerusalém. Mas acontece que levantou um tribulado chamado Tobias, né, do povo de Amon, e começou a tirar o sarro, como diz o ditado popular, zombar de Neemias. Eles vão construir os muros, vão erguer novamente os muros de Jerusalém, coitadinho deles. Uma raposa vai passar, vai derrubar tudo, né? Quer dizer, não tem capacidade. Neemias, coitado, um copeiro do rei,
né? E esses daí vai erguer os muros de Jerusalém, kkkk, né? Vai passar uma raposinha lá, joga cauda lá, derruba tudo. E como se não bastasse, ele ajuntou também uns coleguinhas, né? Uns companheiros invejosos, escarnecedores. Ele achou lá um amigo chamado Sambalate, né? E os dois começaram a maquinar, zombar, tirar o sarro de Neemias. E como se não bastasse, eles começaram a incentivar os arábios, os amonitas, os asdoditas de Asdom, né? E começaram a incentivar também a ir contra a edificação dos muros, né? A reedificação, né? A reparar as fendas, os buracos, né? E eles começaram a ver que estava crescendo a obra. E começaram a ficar irritados. Olha só que situação. Oh, meu Deus, como tem gente que gosta de destruição, né? Em vez de ajuntar e fazer um mutirão e ajudar. Que isso, né? Olha, eles conseguiram trazer para o lado deles como diz aqui, os arábios, os amonitas, porque ele também era amonitas, né? E mais outro lá, asdodita. Olha só, né? Quantas pessoas contra a reedificação dos muros de Jerusalém, a tampar também as roturas dos muros, né? Só que é tão lindo. Quem tem a aprovação do rei são pessoas destemidas. Ai, como eu amo isso. Como eu amo ouvir a palavra do Senhor e vejo esses irmãos ousados, destemidos. Como é lindo, né? Como a palavra de ontem falando sobre Davi. Destemido mesmo, né? Que bonito que é, né? A gente viu aquele jovem, né? Davi, no meio dos guerreiros de Jerusalém, gente, no meio de todos aqueles filisteus, e aquele menino ousado. Sabe o que é isso? É segurança. Confiança no Deus Todo-Poderoso, aprovação do Rei, dos Reis. A aprovação do Rei é a aprovação de Deus, quer dizer que aqui está representando o próprio Deus, o Rei. O Rei falou para ir, vai, né? E aí então, ele saiu daquela tristeza. Neemias saiu daquele estado de angústia, de tristeza, porque ele estava amarrado. Ele não podia fazer nada. Ele não tinha condições nenhuma financeiramente de ir lá reedificar os muros de Jerusalém. Realmente, quem era ele, né? Quem era ele? Ele não tinha nada, nenhum suporte. Na verdade, ele era apenas um servidor do rei, um copeiro, né? Ah, mas quando... Olha que rei, né? Quando o rei olhava no semblante dele e via ele triste. Oh, meu filho, por isso não, vai lá que eu te dou a aprovação. E ele foi. Ai, isso aí alegrou. Isso aí colocou Neemias para cima. Neemias, com toda a ousadia e segurança, foi reedificar os muros. É, né? Tá. Aí então a gente vê aqui que os irmãos, todo Judá,
todo Judá foram também. Só que como Sambalate, Tobias e os demais começaram a perseguir eles, os demais, eles ficaram sem força, eles ficaram temendo, ficaram com medo, desfaleceram, né? Só que aí o que eles fizeram? O que o crente faz quando está sendo perseguido, escarnecido? Eles vão orar, né? Aí Neemias falou assim, ó, e nós oramos ao nosso Deus. Aí Deus deu estratégia. Deus falou assim, ó, coloca guarda contra eles de dia e de noite por conta dessa perseguição. Tá vendo? Então o rei estava usando quem? O outro rei lá, né? Para dar ordem, para dar liberdade para Neemias. E Deus, e como Neemias estava orando, Deus deu estratégia, né? Coloca guarda de dia e de noite. E a gente vê aqui que Neemias já tinha autoridade até de colocar guarda, de arrumar uns guardas para ficar de dia e de noite ali para proteger os muros, para não deixar Sambalate e Tobias e os demais ir lá derrubar. Porque eles queriam derrubar o muro para dizer que foi qualquer um derruba, uma raposa passa por aí e derruba, para escarnecer mais ainda de Neemias. Então, é o que a gente passa na vida, não é verdade? Não fazem, não trabalham na obra e estão a criticar o trabalho. Estão dizendo que está mal feito, está dizendo que não vai para frente, está dizendo que não vai crescer, está dizendo que não vai conseguir terminar, né? Mas, olha aí, oramos ao nosso Deus, nós temos que orar, né? E o Senhor dá estratégia. Ô, glória! Disseram que a gente não ia conseguir, né? Planejaram matar os servos do Senhor para fazer cessar a obra, né? Meu Deus, eles falaram 10 vezes, né? Falaram 10 vezes que a obra não ia para frente. Mas Neemias também colocou guarda não somente de dia e de noite, mas também nos altos, por detrás dos muros. Meu Deus, eu acho tão bonito aqui, né? Que tinha incentivo. Os nobres, os magistrados, estavam tudo do lado de Neemias. E aqui no verso 14 está dizendo assim, ó, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos. Viu? Peleja pelos vossos filhos, peleja pelas vossas casas, vossas mulheres. Está entendendo? Porque ali Neemias estava como líder espiritual. Irmãos, vamos lutar, filho, vamos lutar pela nossa casa. Viu? Lembra das vossas famílias para eles retornarem a Jerusalém. Peleja, irmãos, não temas esses Tobias e Sambalate, não temas. Quantos pastores estão tristes por conta do Sambalate e dos Tobias, da vida. Quantos irmãos estão aí regressando para trás por conta dessas palavras negativas. Que é isso, né? Irmãos, não temais. Irmãos, lembra da obra de Deus. Luta pela sua casa. Irmãos, lembra da sua família. Vamos lutar, irmãos. Não vamos entregar nossa família na mão de Sambalate, não. Não vamos entregar nossas casas aí de mão beijada. Aí, ó, Satanás está aí querendo destruir tudo. A proteção, muros significa proteção, divisa, né?
Vamos lembrar disso. Não vamos temer o inimigo. Tem muita família tem muitos pais de famílias, chefes, que acham que os filhos já venceram, que não dá mais, né? Tá entregando. Que isso, vamos lutar. E o bonito aqui, que os irmãos, olha que bonito, ó, a metade deles trabalhava na obra e a outra metade tinha lança, escudo e arcos e couraça. E Neemias estabeleceu chefes por detrás de toda a casa de Judá, certo? E os que edificavam traziam suas cargas e carregavam, cada um com sua mão fazia a obra e na outra mão tinha arco. Gente, como é que uma pessoa pode trabalhar? Com uma mão tinha lança e na outra mão eles trabalhavam. Está entendendo? Cingiu os lombos com a espada. E tinha outra que tocava trombeta. Olha aí, tá vendo? Sabe por quê? Porque grande e extensa é a obra. E os irmãos estavam um pouquinho longe um do outro, um trabalhando aqui, outro trabalhando lá, um pouquinho aqui, outro pouquinho lá, né? Mas eles estavam trabalhando. E eles precisavam estar armados. Então, com uma mão, eles trabalhavam. E com a outra mão, a espada. Irmãos, quem consegue trabalhar com a mão canhota, né? Eu não sei, só sei de uma coisa, que eles estavam fazendo a obra de Deus com todo ser, com as mãos, com a mão esquerda, com a mão direita, cingidos os lombos também. Isso é para nós despertar, irmãos. Nós precisamos levantar mesmo, levantar nossa cabeça. Nós temos que parar de ficar com a cabeça triste, abaixada, porque é isso aí mesmo que o inimigo quer. Ele quer que a obra caia por terra. Ele quer destruir nós, irmãos, porque tem muitos Neemias trabalhando na obra, tem muitos irmãos aí edificando a casa de Deus, a obra do Senhor, espiritualmente falando, né, pregando, anunciando o evangelho, correndo atrás das almas, e muitos estão aí lutando pelas suas casas, suas famílias, e tá recebendo muito escárnio. Tem muitas pessoas que é zombada, tem muitas pessoas que chegam em você e falam que você não vai conseguir, né? Estão dizendo aí, ó, você perdeu o emprego porque você não tem capacidade. Tem muitas pessoas falando palavra negativa, mas não abaixa a cabeça. Faça igual Neemias. Seja ousado, luta pelas suas casas, luta pela sua família, meu irmão. Não dá sua família aí para Satanás de jeito nenhum. Não deixa sua filha se perder, não deixa. Cuida da sua filha. Não deixa sua filha fazer igual Diná, a filha de Jacó. Quando mudaram em Siquém, ela foi conhecer as moças daquela cidade, daquele povo estranho. E quando ela fez isso, o que aconteceu? Ela foi estrupada, ela foi abusada, houve uma grande contenda, tantas pessoas morreram por causa disso. Cuida da sua casa, fala não na hora que precisa, né? E vamos aí, ó, fazer como Neemias, vamos trabalhar na obra, vamos tampar as roturas, vamos tampar as brechas, né? Olha aí que bonito, os moços, todo mundo trabalhando, eles estavam longe um dos outros, um trabalhava aqui, outro trabalhava lá, um longe do outro, mas quando o outro tocava a buzina, eles se ajuntavam, né? Para discutir o assunto, para comer, né? Para descansar, mas estavam lá todos, cada um com a sua força, né? Olha lá,
Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. Eles estavam trabalhando dia e noite, né? Aí, está escrito no último versículo, no versículo 23, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, eles não largavam os seus vestidos. Eles iam tomar água, mas eles iam com armas nas mãos. Olha só, né? Não tirava os vestidos, né? Não tirava das suas mãos as lãs. Desciam ao rio para tomar água, mas descia com a arma, trabalhando ali, constantemente, até edificar os muros. A gente vê aqui no capítulo seguinte que eles inventavam tanta mentira, tanta coisa, faziam até planos, infamando Neemias. Eles sofreram, mas eles conseguiram erguer os muros de Jerusalém novamente. Eles edificaram a cidade novamente. Para começar, eles têm o apoio do rei e acabou. A autoridade maior. O rei mandou, o rei autorizou, o rei está dando todo o suporte, está dando todo o que eles precisavam. Acabou. É isso aí. Tem pessoa que não faz e fica querendo impedir os outros de fazer. Mas o nosso rei está do nosso lado. O que importa é isso, né? Estamos protegidos. Tem guarda de dia e de noite nos guardando, nos dando livramento. O que importa é servir ao Senhor, fazer aquilo que agrada ao Senhor, o nosso Deus, né? Não vamos dar ouvido para Sambalate, não vamos dar ouvido para Tobias, né? Que quer nos distrair. Aqui no capítulo 6, a gente vê que eles incentivavam Neemias a entrar na igreja para orar. Não era para orar, era um laço que eles estavam fazendo, porque lá dentro do templo eles queriam matar Neemias, está entendendo? Então Neemias era esperto, Deus estava com ele, Deus abria os olhos dele e falava assim: não vai não vai porque é uma armadilha, está entendendo? Olha só, né, que perigo, né? E tirava o sarro de Neemias. Mas Neemias dizia assim, que lindo, eu admiro quando ele diz assim: estamos fazendo uma grande obra. A obra é extensa, a obra é grande e a gente não pode parar. Mas os inimigos são muitos. Está pensando que é só Sambalat e Tobias? Tem os árabes, tem os amonitas, tem as doditas, tem um monte de gente. É muita gente contra. E daí? Levantarão 10.000 à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, 1.000, 10.000, não importa quanta a quantidade. O importante é que nós somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. A obra é grande, a obra é extensa. E você está dizendo: eu já estou cansado, a minha idade já chegou. Mas o Senhor diz que na velhice darão frutos e serão viçosos e florescentes. Aí vamos ver aí, no último versículo, Neemias dizendo que eles iam até para tomar água, eles não tiravam as armas. Está entendendo? Não tiravam os vestidos nem para tomar água, né? Então tem muitos aí tirando os vestidos, né, irmãos? Tem muitos irmãos andando nu por aí. Muitas irmãs andando nu, tá tirando os vestidos. Mas até para tomar água nós temos que estar com os vestidos, né? Vestidos de justiça, vestidos porque nós estamos comprando roupa
para que não venha a aparecer nossas vergonhas. Glória a Deus. Então aí, ó, irmãos, vamos ficar com essa palavra de hoje aí, porque grande é a obra, extensa. E vamos orar para Deus enviar ceifeiros para a seara, porque essa obra precisa ser edificada. Glória a Deus, vamos ficar com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo justo. Tenhais um bom dia e o Senhor seja contigo nessa obra extensa. Glória a Deus.